Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Ele vai falar aí de um personagem muito interessante. E o interessante é que quando eu estava estudando, eu disse, eu fui botar o endemoniado de Gadara. Aí o Senhor disse, só é o título que ele ganha. Ninguém dá o título a ele de o liberto de Gadara. Porque está escrito o endemoniado, tudo bem, mas a gente como pregador podia dizer o liberto de Gadara. Porque ele não ficou endemoniado, ele foi liberto. Vamos ler. Eu vou estar lendo aqui na NVI. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou de Gadara. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram contar esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. É no mínimo engraçado, né? O homem estava em estado perfeito, ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Aleluia. Amém? Confesso para vocês, irmãos, que quando eu estava estudando, não é que eu me vi nesse homem. Eu disse, mas não é que era Ruth? Podia ser assim. Jesus chegou naquele lugar e quando pisou ali, a Ruth estava ali, endemoniada. Porque veja só, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos para a Bíblia, para a gente não achar que a gente é muito lindo e santo. Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha só, aquele homem vivia onde? No meio dos sepulcros, lugar de morto. Aquele homem não estava na festa, aquele homem não estava no centro da cidade. E entenda-se que sepulcro naquela época não era como a gente vai hoje, né? Nos cemitérios chiques da vida. E aquela grama verdinha. Ou você vai nos municipais e chega lá, tem aquelas terras, aquelas lápides lá. Não. Eram o quê? Eram como cavernas. E eles se feriam. E a Bíblia diz que ele se feria e feria os outros. Geralmente é isso que a gente faz quando a gente está morto. A gente tem uma língua afiadíssima para ferir os outros, para machucar. A gente se amaldiçoa os outros. E aí eu fui me identificando com esse homem. Não estou falando de ninguém, estou falando de mim. A Bíblia diz que ele andava nu, despido. Aí a gente vê Gênesis capítulo 3 que Adão e Eva estavam nus. Mas eles estavam nus e Deus pergunta, por quem lhe disse que você estava nu? Comesse do fruto que eu disse que não comesse. A desobediência mostrou a nudez deles. E Apocalipse 3:8 que Jesus diz, né? Aconselho-te que de mim compre. Aí Jesus vai falar de colírio, de ouro e de roupa. Para quê? Para que ninguém veja a tua nudez. E diga-se de passagem, irmãos, nudez aqui não está falando só das roupas imorais, mas está falando daquilo que é exposto. Como a gente viu, todo mundo viu, né? Eu acredito que todo mundo viu a exposição de um casal em adultério. Não precisa, porque é assim, ó, a vergonha é exposta. Aí a gente fica tentando encobrir a nossa nudez, mas não se preocupe. E não tem esse negócio, Deus vai expor o meu pecado no telão. Não, o pecado mesmo, ele grita e aparece. É por isso que é melhor confessar. E outra coisa, abra aí Gálatas, capítulo 5. Versículo 15, que diz, que aqui fala justamente quando diz que ele se feria e feria os outros. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E não é que eu fiquei me vendo o tempo inteiro nesse homem. Eu disse, Jesus podia ter uma folha na Bíblia dizendo a endemoniada Ruth. Podia ser eu. Essa é a verdade. Porque a gente se distancia muito dos personagens bíblicos, porque a gente acha que não pode ser comparado. Mas pode, irmão. Eu fui comparar a minha vida com a vida daquele homem. Porque, veja só, quando o povo da cidade sabe da história, fica com medo porque o homem estava em perfeito estado. Como assim? O homem estava vivendo nu, nos sepulcros, ferindo-se, ferindo outros, mas a Bíblia não diz que ninguém tinha medo dele. Diz que acorrentaram ele, mas não adiantava de nada porque ele quebrava as correntes. Então, para alguém acorrentar, não é... Nem tecnologia tinha para dizer para inteligência artificial, cria uma corrente e joga lá nos braços e nos pés dele. Não. Alguém foi até ele e acorrentou. Alguém chegou perto dele e o acorrentou.
Isso mostra que se alguém chegou perto, não estava com medo, né? Mas ficaram com medo quando ele estava em perfeito estado. E isso acontece com a gente. Porque a grande questão é o seguinte: enquanto você é amigo do mundo, você dá lucro ao mundo. Porque você pode não estar dando lucro de tintim, de dinheiro dentro do cofre. Mas você dá lucro porque você é mais um para ir para o inferno junto. Mas quando Jesus entra e intervém, aí você tem um grande problema. Porque você deixou de dar lucro ao império das trevas. Mas a grande questão aqui é, Jesus manda esse homem voltar. E diz a ele o quê? É interessante porque o jovem rico vai atrás de Jesus e Jesus diz: não, mas venda tudo o que você tem, dê aos pobres e venha. E o jovem rico vai embora. Mas esse não, esse queria ir. É assim, Jesus, oxe, não, posso não ficar. Né? É como eu digo, eu tenho dito ao meu filho Felipe: meu filho, depois de ser livre da morte, você tem que se agarrar em Jesus toda hora. É assim, tem culto, estou na igreja. Vai ter reunião, estou na igreja. Você não pode deixar de ir para a igreja, meu filho. Porque, irmãos, eu admiro vocês. Eu admiro. Porque, assim, eu acho lindo que vocês são bem superiores a mim. Porque eu sou a mais carente de todas no meio da igreja. Porque, olha, terça-feira eu estou na intercessão. Aí eu não estou vindo, eu acho que o mais carente é os pastores mesmo. Que tem que vir toda a reunião, né? E a pastora Vera é mais do que eu, que não perde uma. Mas você sabe o que é? A questão é, irmãos, não dá para viver sem Jesus. Entendendo o que Ele fez por mim. Essa foi a consciência desse homem de Gadara. Eu vivia desse jeito, mas agora Ele me salvou, Ele me libertou. E Jesus diz: não, fique aí. Agora, veja só, o povo pede para Jesus ir embora. O Senhor do milagre, o Rei da libertação, o povo diz assim: não, vai embora. Aí Jesus alivia a carga daquele homem e diz: não, olha, volte e pregue você. Vá cumprir o ID você. Eu vou ali fazer outra obra. Porque essa é a grande questão, irmãos. Uma pessoa adoece, a gente faz o quê? Pastor, dá para o senhor vir orar em mim? Como assim? Isaías 61, você já leu, né? Serve para você? O Espírito do Senhor está sobre você. E o pastor e a pastora não cuidam de mim. Os pastores daquela igreja não ligam para mim. Sério mesmo, irmão? Eu me converti, não existia essa palavra discipulado. Era assim: veio para Jesus, glória a Deus, aleluia. Leia a Bíblia, ore e jejue. Como? Eu me converti depois de 3 cultos de guerra. E vim-me embora. Estou vivinha até hoje. Mas eu e o chão da minha sala sabe quantas madrugadas a gente clamava a Cristo. E Cristo ensina. Mas no século de hoje a gente quer que ou o celular nos responda, ou aquele chat, que eu não gosto nem de falar o nome, porque eu não acesso. Né? Ou vai para aquele chat perguntar as coisinhas, como jejum, como isso, como assim? Jesus mandou aquele homem volte. O povo não queria Cristo, pessoa, verbo vivo, encarnado.
Estava ali o dono, do autor, de todo o feito maravilhoso na vida daquele homem. A cidade não quis. Mas Jesus nos pede algo que seja impossível a gente fazer? Nunca. O que Jesus estava mostrando para aquele homem e para cada um de nós é o seguinte: não dá para eu pregar na casa de Naira. Dá para eu pregar dentro da minha família. Dá para eu pregar aonde eu cresci, onde eu trabalhei. Não dá para eu pregar onde o pastor trabalhava. Não. Dá para o pastor ser o testemunho. Cada um de nós, na nossa na vizinhança, pronto. Ali no meio onde você vive, meu irmão. Mas não é só lá. É aqui também. Ah, mas aqui não se dá oportunidade. Como não? Dia de terça-feira a gente tem intercessão à tarde, que é para intercessão. Mas à noite a gente tem estudo da palavra. E você pode vir e contar seu testemunho. Dia de sábado a gente tem escola bíblica. E você pode vir contar seu testemunho. Porque se alguém aqui não tem sido agraciado com visitas do Senhor, quando eu digo visita, é os milagres, os extraordinários de Deus, aqueles toques de Deus, aquela coisa que você diz assim, não acredito, não acredito. E Deus chega com uma solução. Quem aqui não tem vivido isso, irmãos? Todos nós temos vivido. E por que a gente deixa o nosso coração esfriar e a gente desanima? Quem é o nosso Senhor? Autor e consumador da nossa fé. Entregou o único filho para morrer em nosso lugar. O sacrifício completo, perfeito, está aqui. A gente só fazendo o céu lembrar, ou fazendo a gente mesmo lembrar. Estamos lhe esperando, Senhor. Ele volta. A gente fica lembrando a gente mesmo. Jesus vai voltar, vem me buscar. Eu vou ficar aqui para sempre nada. Eu vou embora, viu? Eu vou embora. Mas a grande questão é, o que eu tenho feito? Irmãos, que amnésia é essa? Que se apoderou da igreja, onde a igreja esquece os feitos do Senhor. Eu me ministro muito, principalmente quando eu escuto assim, olhe, eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Eu acompanho um monte de gente, eu vivo isso quase todo dia. Eu tenho que ter muita fé em Deus. Jesus. Gosto muito, aprecio muito todo o ensino que a senhora me dá, não sei o quê. Mas a partir de agora, eu não sei onde eu vou congregar. Eu não chamo ninguém de congregação nenhuma. Mas se você não sabe onde congregar, saiu de uma congregação. Outro dia eu disse para uma, por que você não congrega comigo? Eu lhe acompanho há quantos anos mesmo? Que eu me lembre, eu acho que já vamos para 4, pastora. Eu disse, 4 anos eu te acompanho, tu sendo ovelha dos outros. Tu não acha que está na hora de tu vir para o meu rebanho, não? Para tu ficar ouvindo minha voz, conhecer. Realmente, né, pastora? Porque a senhora que me acompanha, eu digo, não é. Eu lhe acompanho, eu escuto seus problemas, eu jejuo por você, eu oro por você. Misericórdia, eu saio da minha casa para lhe atender no ministério que eu congrego. É mesmo? Eu vou lhe dar uma semana para você me dar a resposta. Depois de uma semana, nada de resposta. 2 semanas, nada de resposta. 1 mês, todo dia ela recebe oração. Todo dia eu mando o áudio da oração. 1 mês depois, pastora, me perdoe. Esqueci de lhe dizer, eu estou congregando em outra igreja.
Amém, minha irmã. Deus te abençoe. Eu vou dizer o quê? Irmãos, mas o problema não é só a gente viver isso lá fora. O problema é quando a gente vive isso dentro da nossa casa. Quando o desânimo chegou e a gente não afugenta. Quando a tristeza chegou e a gente não afugenta. Irmãos, como eu disse naquele dia que eu contei sobre o acidente do meu filho. Primeira coisa que quando eu entrei na emergência, que eu vi esse menino todo ensanguentado, que ele olha para mim e ele diz, Deus está comigo, mãe. Eu digo, isso, meu filho, Deus está com você. E as minhas pernas tremendo. E dentro de mim, eu dizendo, não posso chorar, não posso chorar, não posso chorar. E ele, mas Deus está comigo, mãe. Está com você, meu filho, está com você, meu filho. E a enfermeira, eu estou ali limpando, e o médico olhando para mim e para ele. E eu orei, botei a mão nele, orei. Aí o médico disse, a gente agora vai fazer raio-x, mas ele está bem, viu, mãe? Eu disse, graças a Deus. Aí eu vim, pai, ligeiro. Aí o pai entrou, eu saí. Cheguei lá fora, fiquei com o outro. Aí, vamos, meu filho, vamos me levar em casa, não sei o quê. Corre de noite, vou dormir nas carreiras, que dormir, passar a noite. Deus, eu estou aqui, Deus, Ele vai fazer cirurgia em nome de Jesus, em nome de Jesus. A madrugada inteira mexendo com o céu. Eu passei essa situação 2 dias. No 3º dia o pastor chegou, descansou. Quando o pastor levantou, eu estava cantando. E é sempre esse mesmo hino. Se o sol se pôr e a noite chegar. Porque esse hino me acompanhou algumas horas bem atormentado da vida. Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar. Agora, eu não estava cantando assim, lindinho, baixinho, né? Eu estava gritando. E o pastor chegou na hora aí, tudo bem, aí eu. Tu és a minha salvação. Oh! E vamos chorar, chorar, chorar. A atitude dele foi assim. Fica à vontade, chore. Ele não disse nada. Ele só virou e saiu, porque ele tinha que se organizar, porque ele ia descer. Ele não tinha tempo para me consolar. E o consolo dele naquela hora não ia me ajudar, só ia piorar. Eu chorei com força na frente do fogão. Saí do fogão, me agarrei na minha pia e chorava. Abri a torneira, água na cara, peguei papel toalha, enxuguei o rosto, ajeitei os ombros. Eu disse, agora ajusta os pezinhos bonitinha e vamos cuidar na vida, porque seu filho já volta para casa. Não tinha previsão de alta. Mas eu sei em quem eu tenho crido e eu tenho que lutar contra as incertezas que a minha alma grita. A Bíblia diz que enganoso mais do que todas as coisas é o quê? O nosso coração, irmãos. Aí eu vou dar guarida para o meu coração, ou deixar o meu coração ser a voz mais alta dentro de mim. Deus me livre. Eu tenho que gritar e dizer, Deus fale comigo. E muitas vezes ele vai falar só num sussurro. E muitas vezes a fala dele vai ser o silêncio completo. E ele dizendo, você quer desistir por quê? Porque a grande questão é essa, irmãos. Onde nós chegamos? E para onde a gente tem que voltar? A questão aqui, porque quando a gente olha, aquele homem teve que voltar, e a Bíblia é clara em dizer, ele voltou para Decápolis, que é Gadara. Ele volta para ali, ele vai falar do que... Tem testemunho melhor do que esse. Já pensou Jesus dizendo, olha, eu encontrei aquele homem que vivia lá no cemitério. Aí o outro que não viu, aí
será que foi Jesus mesmo? Mas ele contando, rapaz, você era aquele que morava lá no cemitério, era? Rapaz, tu meteu uma pedra em mim uma vez. Eita, foi mesmo, me perdoe. Porque assim, é aquela pessoa que a gente sabe que feriu. E a gente muitas vezes tem que ir até ela e dizer, me perdoe, eu não sabia o que fazer. Me perdoe, porque eu lhe feri, eu lhe machuquei. Mas a questão é, a gente precisa entender que muitas vezes é o nosso coração que precisa voltar. E, irmãos, se a gente for ver, olha, eu anotei aqui, não botei os textos não, mas vou ler os nomes dos santos que tiveram que voltar. Moisés. Mata um homem, mata o outro, foge. Estava lá vivendo muito bem, obrigado, cuidando do rebanho de seu sogro. Vê lá a sarça ardendo, mas não queimava. Aí Deus chega para ele e faz o quê? Volta para o Egito. Oi? Volte. E Deus diz, eu ouvi o clamor do povo, desci para livrar-os, mas volte. Deus manda Moisés voltar. Elias, depois de fazer todo o trabalho que Deus tinha designado para Elias fazer, com medo de Jezabel, Elias faz o quê? Foge. Mas Elias, dentro da caverna, aí Deus manda comida, o caba anda, vai dormir, fica lá de boa, na depressão dele. Aí Deus vem e aparece e diz, por que tu está aqui, Elias? Não, porque... Aí Deus diz, não, Elias, tu entendeu tudo errado. Volte para terminar seu serviço, vá lá. E Elias tem que voltar para designar cada um no seu lugar para concluir o processo. Vamos ver outras que tiveram que voltar. E essas a gente nunca percebe que elas tiveram que voltar. Porque é lindo o serviço delas. As mulheres que foram no túmulo. Chegaram lá e procuravam quem? O Salvador. A intenção delas era a melhor, era o serviço. Cuidar do corpo do Salvador. Mas o anjo diz o que para elas? Que vocês estão procurando o vivo entre os mortos. Aí o que é que o Senhor diz? Volte, vá lá e diga aos seus irmãos. Mas fale também para Pedro, né? Vá lá, avise que eu ressuscitei. Outros, os discípulos do caminho de Emaús. Vou nem comentar muito, que a apóstola pregou aqui. Estavam indo, até a hora que se encontra com Jesus e tiveram que voltar. Pedro, porque estava longe, e o Senhor disse, diga aos seus irmãos e a Pedro, e Pedro tem que voltar. E eu não vou detalhar nada, mas tem o discípulo, o apóstolo que todo mundo ama, o apóstolo Paulo, que teve que voltar de quê? Da sua perseguição. Porque perseguir a Cristo, se encontra com Cristo e volta fazendo o que é certo. Irmãos, eu comecei o culto falando sobre esses ataques que a gente sofre. Como nação, a gente está vivendo uma fase espiritual muito complicada. Como nação. Não estou falando em nada, em questões políticas, nada. Estou falando de questões espirituais. Espiritualmente falando, como nação, a gente está passando um momento dificílimo. E por que a gente acha que, como igreja, a gente vai ficar imune? Não. Se eu quiser atingir uma avó, eu vou dar um tapa numa avó? Não, eu chego para a avó e digo, seu neto é feio, vamos? Pronto, eu arrumei inimizade de graça. De graça não, né? Porque eu disse que o neto de alguém era feio.
Se eu quiser arrumar confusão com pai e mãe, eu faço o quê? Dei um cascudo no filho. Não é assim? É assim. Aí você acha que as trevas querem atingir a igreja. Aí vem bater na igreja? Não. A igreja tem um Senhor. Mas libera na rua e a gente passa desapercebido por muitos lugares, irmãos. A gente muitas vezes come comida e nem ora. A gente compra as coisas, leva para dentro de casa e a gente nem ora. A gente se expõe a tantos vídeos, a tantos programas, a tantas falas, a tantas coisas. E a gente nem se apercebe que essas coisas vão infiltrando devagar. Assista um culto muito cheio de unção na frente da sua TV. E depois me diga como você ficou. Porque eu muitas vezes ficava na frente da TV assistindo Valnice Milhomes e estava ali, acompanhando tudo. E quando ela dizia assim, levanta sua mão. E quando ela dizia, façam a fila, que eu vou botar a mão na cabeça de vocês e eu vou orar. Eu dizia, Senhor, não estou lá não, viu? Mas vou botar minha cabeça aqui, ó. E eu encostava a cabeça na televisão. Eu queria saber lá se eu ia levar choque. Eu sabia de uma coisa, eu ia receber a oração. E ali, quantas unções eu senti na minha casa. E na época que nem tinha internet, nem culto em TV, irmãos. Na minha casa não tinha. Era um rádio que pegava um programa só no período da noite. Uma igreja tradicionalíssima. E Deus usava aquele pregador para falar tantas vezes ao meu coração. E por que a gente acha que demônio não entra? Entra, irmãos. Não se enganem, não. A coisa é muito séria. As trevas não brincam. É muito bom ter o culto transmitido, mas muitas vezes a gente tem que, para não falar certas coisas que não dá para a gente falar. Mas, abra a sua Bíblia, eu fechei a minha. Abra a sua Bíblia no Salmo 66. Salmo 66. Versículo 16. Diz assim o salmista: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Ele chama quem? Os que temem a Deus. Isso é aquela hora que a gente está ali, muitas vezes, na cantina. É na hora que a gente se senta com o irmão. E a gente não conta um testemunho. E a gente não conta o que Deus tem feito. Eu cheguei hoje, aí estava ali conversando com a família do Jonatas. E a gente conversando, celebrando ao Senhor pelo bem que Ele tem feito a Felipe. Aí ele disse, pastor, o que fez aqui na vida dos meus filhos também? Eu digo, e não é? O que fez na vida do filho do Van? Quantos milagres a gente tem? A gente precisa falar. A gente precisa compartilhar os milagres que Deus tem feito. Irmãos, se a Bíblia diz, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Não tem como. Não tem como. Aqui, dia de terça-feira, na hora que a gente está jantando,
É complicado. Porque uma fala, outra fala, e uma conta, outra conta, e a gente ri e celebra, e a gente vem para o estudo, e chega na hora do estudo, e aí a palavra... Mas por quê? Porque a gente celebra todos os feitos do Senhor. Mas sejamos honestos, irmão. Eu não sei vocês, mas eu, no meu tempo de namoro, a minha mãe brigava direto com o pastor. E ela dizia, não quero vocês namorando todo dia. Aí a gente se encontrava de manhã dentro do ônibus, porque a gente estudava. Então, a gente ia no mesmo ônibus. Eu descia num ponto e ele seguia. Quando a gente voltava para casa, a gente combinava o mesmo ônibus. Então, a gente não namorava toda noite, a gente se via o dia inteiro. Mas o que era isso? Paixão doida da adolescência. Aí, como é que a gente ama o Senhor e a gente não quer compartilhar, conversar e se achegar? Aí a gente vem um culto e acha que a gente vai ficar bem, obrigado. É complicado, meu irmão. É bem complicado. Porque por mais que você faça o seu devocional lindo, maravilhoso em casa, e isso é muito importante, é necessário a comunhão entre os irmãos. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas eu vou levantar a minha. Que é o que eu disse, eu me achei no endemoniado, o que dirá outras coisas. Quantas vezes eu cheguei aqui, péssima, abusada, irritada, com todas as azadas que existem. Irritada, abusada, estressada, cansada, doida para chutar tudo e ir me embora. Mas eu cheguei aqui, desse jeito. Descia do carro, aí eu decidia, né? Não vou falar, hoje eu entro calada. Aí eu chegava ali, Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor. Pai Senhor, não queria falar com ninguém hoje. Pai Senhor, posso conversar com você no fim do culto? Pode. Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor. E tudo quanto era demônio ia embora, minha gente. Porque tudo que eu estava, ficava lá fora. Mas a gente, não. Eu briguei com a minha mulher, briguei com o meu marido, meus meninos fizeram raiva, eu não vou para a igreja, não. Não, eu não me vejo, não sei, não combino mais com aquela toalha que botam na mesa, também não vou mais não para o culto. Não, oxe, a pastora Ruth que vai pregar. Não, Deus me livre, gosto não dela. Não, o quê? Aquelas intercessoras, Deus me livre. Aquele povo que vai tocar e cantar, quero não.